Plano de Ação para a Retomada das Atividades Presenciais. Esse plano foi elaborado com base no Caderno de Orientações da CEDU-GS número 11/2020, sendo amparado por marcos legais, que podem ser consultados na íntegra. Primeira etapa do retorno. Cada etapa se realizará num período médio de 30 dias para acompanhamento e avaliação. Na primeira etapa, serão atendidos 35% dos alunos matriculados. Na primeira etapa, haverá alunos na escola 3 vezes por semana. É obrigatório voltar para o presencial? O retorno não é obrigatório. As atividades não presenciais serão mantidas. Fica a critério da família. O ensino será híbrido, optando ou não pelo retorno presencial. Os alunos continuarão realizando as atividades não presenciais. Todas as famílias deverão ir até a escola, em data a ser definida, para assinar um termo de responsabilidade e optar pelo retorno ou pela permanência no ensino à distância. Quantos dias as crianças irão para a escola? Considerando o número de alunos interessados no retorno e as condições estruturais da escola, serão definidos 3 grupos para cada turma, que frequentarão as aulas presenciais de forma escalonada. Na prática, o aluno virá presencialmente 1 semana, ou seja, 3 dias, e ficará 2 semanas em casa. É o que chamamos de ensino híbrido. Cronograma de retorno. Ele se refere à primeira fase do plano de retomada, com 35% dos alunos, com duração de 30 dias. Ele tem 7 colunas, porém a gente pode observar que temos grupos presenciais na coluna da segunda, da quarta e da sexta-feira. E dessa forma a gente pode observar que na semana 1, o que chamamos de grupo 1, estará na escola na segunda, quarta e sexta-feira, e nas terças e quintas estarão em casa fazendo as ANPs. Isso se repete a cada semana, alternando os grupos, sendo que todos os grupos continuarão fazendo as ANPs, assim como aquelas crianças que optaram por ficar 100% remotos, 100% com as ANPs em casa. Como vou saber de qual grupo meu filho é? As famílias receberão, no dia em que vierem assinar o termo de responsabilidade, um crachá com a identificação do grupo que a criança fará parte. O uso do crachá será obrigatório. As crianças não poderão frequentar a escola em dias definidos para outros grupos ou sem portar o crachá. Haverá transporte escolar, ônibus? As crianças que utilizarão o transporte devem seguir os protocolos sanitários definidos pela empresa de ônibus que presta o serviço. As famílias que solicitaram autorização para utilizar o transporte escolar devem confirmar junto à secretaria da escola se a criança está na lista da empresa de ônibus. O telefone da nossa escola é 3225 4451, 3225 4451. E vocês também podem solicitar essa informação pelo e-mail osvaldodeoliveira@sorocaba.sp.gov.br. Osvaldo de Oliveira com W, @sorocaba.sp.gov.br. Protocolos sanitários.
As famílias deverão respeitar os horários de entrada e saída. As entradas serão definidas com intervalos de 5 minutos a cada série, para evitar aglomerações. As crianças deverão utilizar máscara de tamanho adequado, cobrindo boca e nariz, desde o momento em que saírem de casa para se dirigirem até a escola. Deverão trazer no mínimo uma máscara reserva na mochila, dentro de um plástico. O uso do uniforme e do crachá é obrigatório. Ficam excepcionalmente dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras as crianças com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica. Recomendamos que crianças que apresentam quadros de doenças descritas abaixo não frequentem as aulas presenciais previstas no plano de retomada, como, por exemplo, diabetes tipo 1, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca grave, doença pulmonar crônica, asma moderada ou grave, doença renal crônica, hepatopatias, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores ou imunobiológicos, imunodeprimidos em tratamento de câncer, obesidade, portadores de doenças cromossômicas. Protocolos sanitários. Entrada. O adulto responsável levará a criança até o portão. Um inspetor de alunos orientará o aluno a pisar nos tapetes sanitizantes para a desinfecção dos calçados. O aluno deverá aplicar álcool em gel disponível na entrada, nas mãos e pulsos. O inspetor fará a aferição da temperatura da criança com um termômetro de aproximação. Em caso de temperatura a partir de 37,5 graus Celsius, a criança não poderá entrar e será encaminhada ao posto de saúde. A criança, então, poderá caminhar sozinha até a sua sala de aula. Nos primeiros dias, os inspetores e os professores irão auxiliar os alunos nesse processo. Na sala de aula, também haverá álcool em gel disponível. A disposição das mesas e cadeiras respeitarão o distanciamento social. As crianças deverão respeitar as orientações dos professores sobre os cuidados para a prevenção do contágio. Protocolos sanitários. Saída. As famílias deverão respeitar os horários de entrada e saída. As saídas serão definidas com um intervalo de 5 minutos a cada série, para evitar aglomerações. Apenas um responsável poderá entrar na escola e se dirigir até a sala de aula para buscar a criança, respeitando sempre o distanciamento social, principalmente se houver fila no momento da retirada do aluno. As turmas das salas 13 e 14 estarão no pátio no momento da saída, pois as salas localizam-se no andar superior e não há como manter o distanciamento adequado na escada. De acordo com o protocolo de segurança, os professores não atenderão pais na porta para evitar aglomeração. Solicitamos que qualquer dúvida ou questionamento seja enviado via WhatsApp do professor. Ao retirar a criança, o responsável deverá imediatamente deixar a escola. Não será permitida a circulação desnecessária na unidade escolar. Alunos que utilizam transporte escolar ou vans
serão retirados pelos monitores, que deverão respeitar as mesmas orientações. Materiais pessoais e escolares. O que meu filho precisa levar? Crachá, máscara, pelo menos uma máscara reserva na mochila, garrafinha de água ou caneca, caderno, material básico do kit escolar, livros didáticos a serem utilizados no dia, ver cronograma da semana. As crianças não devem trazer álcool em gel para evitar incidentes. Haverá álcool em gel disponibilizado pela escola. Como será esse tal ensino híbrido? Ensino híbrido é uma forma de ensino que combina a aprendizagem presencial e remota. Alguns dias o aluno estuda na escola e nos outros dias em casa. O planejamento pedagógico será o mesmo. Todos os alunos seguirão o roteiro de estudos disponibilizado quinzenalmente através dos grupos de WhatsApp. No dia em que a criança vier até a escola, fará as aulas previstas para aquele dia. As famílias devem continuar acompanhando os alunos, inclusive fotografando as páginas dos livros e caderno, para enviar ao final da quinzena, pois os professores não poderão manipular os materiais dos alunos para fazer a correção. Quando iniciarem as aulas presenciais, não haverá mais vídeos de orientação, porque os professores não terão tempo hábil para produzir, editar e publicar. As famílias poderão continuar tirando dúvidas e interagindo com os professores através do WhatsApp. No entanto, haverá modificação nos horários do plantão de atendimento. Ao contrário do que foi veiculado pela Prefeitura nas redes sociais, não haverá transmissão ao vivo de aulas. E as salas que não têm professores efetivos ou com professores afastados? Para as salas sem professores efetivos, haverá professores eventuais substituindo suas funções, tanto no ensino remoto quanto no presencial. Para as salas com professores afastados por motivos de saúde, haverá professores eventuais para substituir suas funções apenas no ensino presencial, a partir de instruções do professor efetivo. Os professores afastados atenderão as turmas no ensino remoto. Haverá aulas de educação física? Cada turma terá uma aula semanal de 30 minutos. As famílias deverão continuar acompanhando as orientações dos professores nos grupos de WhatsApp para realizar as atividades que complementarão essa carga horária. As aulas de educação física respeitarão todos os protocolos sanitários explanados anteriormente. Haverá recreio? Como será? As turmas terão um intervalo de 20 minutos. O intervalo será apenas para a alimentação. Após retirar a merenda, as crianças deverão sentar-se nos lugares demarcados nas mesas do refeitório, onde serão acomodadas de 3 a 5 turmas, respeitando o distanciamento de 1,5 m. A criança poderá trazer, caso queira, um lanche saudável de casa, mas não poderá compartilhá-lo com outros colegas. Como será a limpeza e a higienização da escola? Os ambientes externos e internos serão higienizados com a pulverização de álcool 70% ou outro produto. Irá depender da disponibilidade da empresa terceirizada, antes do início das aulas de cada turno e na troca de turma durante o período.
Haverá um cronograma para a higienização periódica de cada espaço. A limpeza será realizada pelas funcionárias da empresa responsável. Importante! Caso a criança ou os familiares tenham tido contato com pessoas com sintomas ou suspeita de Covid-19, solicitamos fazer o isolamento social por 14 dias. Sendo assim, a criança ficará em aula remota enquanto perdurar seu isolamento. Se a criança ou algum familiar apresentar sintomas como tosse, febre, dores no corpo, coriza, solicitamos que também façam o isolamento. A escola deverá ser avisada. E se uma criança sentir-se mal na escola? Caso o professor ou alguém da equipe escolar perceba que um aluno apresenta sintomas durante o período de aulas, a criança será levada até uma sala de isolamento e a família será informada para que venha buscá-la imediatamente. A criança será encaminhada para o posto de saúde. Contamos com a compreensão e colaboração de todas as famílias para que os protocolos sejam cumpridos com segurança. Quando houver novas informações sobre o retorno das aulas presenciais, as famílias serão avisadas. Quaisquer dúvidas, procure a escola ou o professor da turma.